O Bright White foi contratado pelo Grêmio com a mesma missão de quando ele chegou no Barça em 2019, substituir ninguém menos que Luizito Soares, o homem que no último Campeonato Brasileiro só ganhou a bola de ouro, só isso. Tá, mas o que o Bright White pode oferecer para o time do Grêmio? Com o intuito de responder a essa pergunta, eu me limitei a pegar lance só da última temporada dele pelo Espanhol, na segunda divisão de La Liga, quando ele foi o grande artilheiro da competição e também, claro, por consequência, o artilheiro do time. Por esses lances, a gente vai ver que ele é um atacante de movimentação, um jogador que sai da área para gerar jogo, claro, sempre com o intuito de atacar o espaço gerado e deixado pelo seu adversário, sempre buscando muito esses ataques à última linha, ataques à linha de defesa dos seus adversários. Aqui a gente está vendo uma pressão do Elche na saída de bola e aí o jogador do Espanhol vai despachar essa bola em direção ao campo de ataque e mais uma vez o Bright White está ali para fazer a famigerada casquinha, né? Saindo da referência para fazer a casquinha e conseguir levar o time em direção ao campo de ataque. Muito interessante a gente notar aqui algumas movimentações, tá? O Espanhol jogava num 4-4-2, já vou mostrar isso para vocês, e aqui quando o seu companheiro tenta atacar a última linha, de fato ataca, sobra um espaço na entrada da grande área, no entrelinhas do adversário, espaço esse que vai ser justamente habitado pelo Bright White, que domina muito bem, recebe um belíssimo passe, mas domina muito bem rapidinho, né? Da perna esquerda do domínio, perna direita a finalização e um golaço que ele fez. Agora eu volto alguns minutinhos antes desse gol que eu acabei de mostrar para vocês dele contra o Elche para destacar uma movimentação bastante inteligente do Bright White. Repara que quando o meia recebe a bola, ele se descola da última linha do adversário para se apresentar no entrelinhas, entre a linha de meio campo e defesa para receber esse passe. Ele não recebe, mas sem problema nenhum, rapidinho ele já vira a chavinha, né? E vai atacar a última linha do adversário, sempre explorando esse espaço entre o zagueiro e o lateral direito, nesse caso aqui do Elche. A gente vai ver que ele faz isso com muita frequência. Ele que mais uma vez está destacado aí, o Bright White, jogador que hoje aos 33 anos, claro que não tinha tantas obrigações defensivas nesse 4-4-2 do Espanhol, justamente porque o jogador que tinha mais obrigações defensivas e que pressionava muito mais era o seu companheiro. A função do Bright White era exatamente essa aí, virar a chavinha rápido da defesa em direção ao campo de ataque, sempre explorando o espaço nas costas da última linha do adversário, que ele foi muito bem, mas acabou pecando na finalização e não gerou o gol para o Espanhol. Quero chamar a atenção de vocês para esse lance que é muito interessante, algumas movimentações desse time. Eu quero que você repare como o Bright White se esconde nas costas do zagueiro. Aqui as movimentações que eu estava falando, tá? Justamente o lateral direito aqui puxando a marcação do lateral esquerdo, a gente vai ver o meia direita puxando a marcação do zagueiro e nesse momento o Bright White já tá nas costas do zagueiro com distância para o outro, e aí é tudo que ele precisa para justamente conseguir receber esse passe em profundidade, invadir a grande área, e mesmo com o zagueiro ali batalhando com ele, né, o zagueiro nas costas, ele consegue encontrar uma belíssima finalização e faz um golaço. A gente vai ver aqui mais uma vez uma movimentação inteligente, de novo ele explorando o entrelinhas do adversário com essa bola no meio ali no zagueiro, e aí sim, quando a jogada varia pelo lado direito, imediatamente o Bright White já vai atacar a última linha do adversário. Essa bola chega ali no meia direita, barra lateral direito, e imediatamente ele vai buscar aquele mesmo espaço que a gente está falando aqui para vocês nos últimos lances, né? Sempre entre o lateral e o zagueiro adversário, que ele faz um belo gol de cabeça. E sobre esse lance especificamente, eu já aproveito para deixar um spoiler. A gente vai ver um golaço do senhor Martin Bright White. Mais uma vez o Espanhol sendo pressionado desde a sua saída de bola, então o atacante sai da referência para fazer a casquinha e conseguir levar o time em direção ao campo de ataque. Se o Bright White não for o jogador que saiu da referência, é claro que ele está atacando a última linha do adversário, sempre explorando o espaço entre o lateral e o zagueiro, coisa que vocês já estão acostumados. O que vocês não estão acostumados é ver o Bright White desconcertar o zagueiro adversário e puxar para a perna esquerda e finalizar muito bem de perna esquerda para vencer o goleiro do Villarreal. A gente já viu ele dominando de perna esquerda e finalizando de direita, que é uma boa finalização de perna esquerda. Não dá para dizer que o Bright White é ambidestro, mas ele tá longe de passar vergonha em finalizações com o pé não dominante. Aqui a gente tá vendo como ele ia mais uma vez atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro, mas o passe não foi legal, então ele recolhe, né? Ele volta para buscar esse passe de primeira, faz uma belíssima finalização e faz mais um belo gol pelo Espanhol. De novo, buscando atacar esse espaço, não conseguiu atacar porque a bola não chegou nele, e aí a gente vai ver uma outra característica, né? Algo que já tá bem desenhadinho. Se ele não consegue ir por um lado e a jogada tá se desenvolvendo por ali, ele vai sempre buscar o espaço pelo outro lado, né? Buscando
buscando sempre explorar o mesmo espaço entre zagueiro e lateral na trave oposta. Repara só como o jogador levanta a cabeça, encontra ele ali entre o zagueiro e lateral, ele segura a passada também, consegue finalizar livre de marcação dentro da pequena área. E detalhe, tá? Mais uma vez tá ele ali entre né, o lateral e também o zagueiro do adversário. Quando ele não consegue explorar esse espaço, vocês vão ver justamente o que eu tava falando sobre a trave oposta, né? Que é um dos gols mais clássicos do futebol, jogada se desenvolvendo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo e sempre o atacante na outra trave, né? Na trave oposta para finalizar de cabeça ou enfim, como esse lance aqui que a gente vai ver que ele esbanja a frieza. De novo, repara só como o lateral tá completamente sem referência do Bright White, ele tá ali na trave oposta, um bom passe aqui do jogador do Espanhol, ele agasalha no peito e com muita calma, com muita maestria, muita frieza, ele finaliza no canto do goleiro. De novo a gente tá vendo aqui as linhas bem altas do adversário, mais uma vez do Elche, por incrível que pareça, uma das vítimas favoritas aí do nosso Bright White. Repara mais uma vez como ele já tá explorando aquele mesmo espaço e vai puxar em direção à linha de fundo com bastante arranque, com bastante explosão, ele consegue atacar esse espaço e serve o seu companheiro que tá chegando lá pelo lado direito, gol completamente aberto para o companheiro simplesmente empurrar a bola em direção ao gol. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os números, enquanto vão rodando os lances aqui dele atacando o espaço, né, sempre fazendo gols pelo Espanhol. Queria trazer uma coisa que me incomodou um pouquinho de certa forma, porque eu vi muita gente pintando, né, como se os números do Bright White pelo Barcelona tivessem sido completamente horrorosos, e eu não vejo dessa forma. É claro que ele não conseguiu corresponder à altura das expectativas geradas quando ele chega no Barcelona, até porque é quase impossível substituir o Luis Suárez, só que ao todo ele fez 57 partidas, 10 gols e 4 assistências, só que tem um detalhe aí, ele teve 2.374 minutos em campo, 2.400 minutos, o que quer dizer que o Bright White participou de um gol a cada 169 minutos, ou seja, um gol a cada 2 partidas, até menos do que 2 partidas, longe de ser ruim. Hoje, como eu já trouxe, né, a gente tá falando de um jogador de 33 anos, um Bright White que vem da sua temporada mais goleadora da carreira pelo Espanhol, time que é verdade disputou a segunda divisão de La Liga na temporada passada, que conseguiu acesso inclusive. Claro que eu tenho as minhas dúvidas sobre o nível de enfrentamento e eu confesso que eu não sei opinar sobre. Porém, fato é que o Bright White foi o grande artilheiro da competição, com 22 gols, números que já seriam suficientes para que ele fosse o jogador com mais participações em gols, mas a gente também pode colocar na conta outras 3 assistências. Ao todo, 45 jogos, 42 partidas como titular, frequência muito boa, até porque o calendário do futebol brasileiro, vocês sabem muito bem que é uma sacanagem, né? Não é para amadores, mas não foi só isso não, tá? A frequência em participação em gols por minutos em campo também foi excelente, um gol assistência a cada 152 minutos pelo Espanhol na última temporada, superando aquela média que ele teve no Barcelona. Não é uma das grandes características, como eu falei pra vocês, ele não tinha tantas obrigações defensivas, mas aqui a gente tá vendo mais uma vez ilustrado esse arranque que eu falei, né? Ele arranque direção campo de ataque, demonstra muita frieza. Agora que impressiona é o time do Espanhol, o Bright White recebe na entrada da grande área. Eu quero mais uma vez chamar a atenção de vocês pra frieza. Repara só como o goleiro sai do gol, fica ali no mata-burro, fica no meio do caminho. O Bright White com muita frieza não vai deixar o goleirão passar mais frio. Uma cavadinha maravilhosa. E a última característica que eu quero trazer para vocês sobre o Martin Bright White é que ele é um especialista em cobranças de pênaltis. Daqueles 22 gols que eu falei para vocês que ele marcou na temporada passada, 7 foram na marca da Cal. Detalhe que ele cobrou 8 penalidades, o que quer dizer então que ele perdeu só uma e teve uma taxa de conversão de quase 90%. Aliás, o único pênalti que ele perdeu foi exatamente esse aí, e naturalmente, depois de perder um pênalti batendo do lado esquerdo, ele mudou o canto logo na penalidade seguinte. Importante falar que eu deixei os pênaltis em ordem cronológica, tá? E outra coisa, o canto preferido do Bright White, onde ele bateu metade dos pênaltis na temporada 23-24, é o canto esquerdo dele, o direito do goleiro. Dito isso, a bola de segurança dele é essa porrada no meio alto do gol. Eu falo isso porque esse pênalti aí foi cobrado nos acréscimos dos acréscimos, quando o jogo tava empatado em 1-1. Mas você reparou como ele tem muita intimidade com essas cobranças do lado esquerdo dele, direito do goleiro, né? Seja no canto baixo ou até mesmo no canto alto. E dito tudo isso, como dá um trabalhão danado de fazer esse tipo de vídeo, eu quero pedir pra você, claro, se você curtiu, deixar um comentário, deixar o like, depois de sempre se inscrever no nosso canal.